Me chama a atenção aí, então, lá pelas 9, é alguma questão ou mais questões de dúvidas? Não, é só uma, senhor. Uma? Tá, se alguém tiver mais, a gente define aí, quem sabe, os últimos 15 minutos de aula para falar das questões, pode ser? Tá bem. Bom, então como é que a energia mecânica pode estar armazenada no corpo? Vou abreviar a energia mecânica por EM, tá? Para a gente poder conceber as formas. A gente pode ter energia mecânica armazenada, em princípio, de duas maneiras. A energia mecânica pode ser armazenada na forma de energia cinética, que eu com habilidade EC, também por preguiça na hora de escrever. Energia cinética, a palavra, o prefixo cine, quer dizer movimento. Então, energia cinética é a energia que está vinculada ao movimento do corpo. Toda vez que o corpo tiver movimento, ele tem energia. E o movimento está representado na física pela velocidade. Representado pela velocidade. Então, imaginar que eu tenho aqui um corpo, e esse corpo, por ser corpo, tem massa, né? E ele se move em uma determinada velocidade. Ele tem energia por ter movimento. E a gente pode perceber isso, porque quando se tem energia, a gente pode realizar um trabalho. A gente pode trocar a energia com aplicação de força. Imagina esse carro andando aqui a 30 km por hora, ele colide contra um muro. Ele deve deformar o muro e parte dele mesmo, né? Então vai haver transformação de energia de movimento em deformação. Mas também, se a gente aumentar a velocidade desse veículo, a deformação deve aumentar, então, porque nós vamos ter mais energia para transformar. Então essa energia armazenada em função do movimento é chamada de energia cinética. E a gente vai representar essa energia cinética, o EC, e ela é calculada pela fórmula massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. mv ao quadrado sobre 2. Com essa fórmula, a gente consegue calcular a energia cinética. Cuidado que nós vamos precisar ter. Deixa eu deixar a porta ali só nos latidos dos cachorros não incomodar tanto a gente. Cuidado que a gente vai precisar ter aqui na hora de calcular a energia cinética. Tá? A massa do corpo deve estar no sistema internacional, então ela deve estar em quilogramas. A velocidade do corpo em metros por segundo. Então a energia deve estar em joules. E a gente está falando do sistema internacional de unidades. Energia em joules, desde que as demais dependências também estejam no mesmo sistema. Então, é que a dependência da energia está vinculada à massa, mas está mais relevante ainda na velocidade, por causa daquele expoente 2. Qual é o significado desse expoente 2 da energia? Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que o corpo tem uma velocidade, digamos aí, de metros por segundo, de 10 metros por segundo. Por isso ele vai ter uma energia cinética, que eu vou chamar de E. Eu não sei qual é a energia, mas eu sei que ele tem. Se a velocidade dele de 10 passar para 20, significa que a velocidade dobrou. Se eu pegar um número que dobrou e elevar ao quadrado, o que vai acontecer com o valor desse número? Vê, o 10 elevado ao quadrado dá 100, né? O 20 elevado ao quadrado dá 400. 400 é quantas vezes o 100? Por quanto eu tenho que multiplicar o 100 para encontrar o 400? Por 4, né? Então, a energia vai ser multiplicada por 2 ao quadrado. Ela vai quadruplicar, porque a velocidade dobrou. Da mesma forma, se a velocidade era 10 e ela passar para 30, ela está triplicando. A velocidade triplicou de 10 para 30. Se a velocidade triplica, de 30 ao quadrado dá 900. 10 ao quadrado é 100, 900 é 9 vezes o 100. Então, a energia correspondente vai ser multiplicada por 3 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes o valor da energia que a gente tinha antes. Já se a velocidade cair a metade, dividir por 2 a velocidade. Dividir por 2 a velocidade.
5 ao quadrado é 25, né? 10 ao quadrado é 100. 25 é a quarta parte de 100. Então, se a velocidade cair a metade, a energia correspondente do corpo vai cair, vai ser dividida por 2 ao quadrado. Então, ela vai ser a quarta parte do valor da energia que a gente tinha antes. Na prática, o que isso pode significar? Imagina que um carro está a 10 metros por segundo, que dá 36 km por hora, né? E ele colide contra uma árvore. Ele tem energia suficiente para arrancar essa árvore, estando a 10 metros por segundo. Se ele tiver a 20 metros por segundo, que é o dobro da velocidade, corresponde a 72 km por hora, ele vai ter energia para derrubar não 2 árvores, mas sim 4 árvores iguais à primeira. Então ele dobrou a velocidade e a energia que ele armazenou, o que ele armazena, quadruplicou, 4 vezes o valor inicial. Se a velocidade passa de 10 metros por segundo para 30 metros por segundo, 30 metros por segundo dá 108 km por hora. Então, de 10 para 30, a velocidade triplicou. Se com 10 metros por segundo o carro tinha energia para arrancar uma árvore, no caso de uma colisão, a 30 metros por segundo ele passa a ter energia suficiente para derrubar 9 árvores iguais à primeira. Então, toda vez que a gente fala em lei de trânsito, né, nas questões de trânsito, uma das primeiras mensagens a serem trabalhadas na conscientização dos motoristas, dos familiares que viajam, né, que vão, de repente, cobrar do motorista uma ação diferente ao dirigir, se dirigir não beba, né, e não exceda o limite de velocidade. Porque aquele tiquinho a mais de velocidade, no caso de uma colisão, vai representar um tiquinho ao quadrado, que aí já se vai se transformar num ticão a mais de energia. Esse ticão a mais de energia vai provocar um estrago maior no caso da colisão. Porque quando há uma colisão, essa energia é trocada entre os corpos envolvidos na colisão. E entre os corpos envolvidos na colisão estão os passageiros e os condutores dos veículos envolvidos. Então, é mais energia para machucar as pessoas. Mais energia para machucar as pessoas, no caso de uma velocidade acima do valor indicado. Eu vou fotografar aqui para depois postar para vocês as fotos. Professor, dúvida. Se a velocidade for negativa, daí do subvetor de velocidade... Faz o favor, Becker. Deu? Parou? Dá para parar aqui? Deu? O fato da velocidade ser positiva ou negativa, eu não vi quem foi que perguntou, desculpa. Pedro, o fato da velocidade ser negativa ou positiva, na prática, para nós não significa nada. Tá? Porque o que significa? Quando tu tens uma grandeza vetorial, tu lembra a diferença da grandeza vetorial para escalar? A vetorial é aquela que eu preciso de uma orientação para ficar bem definido. Quando ela é escalar, eu não preciso da orientação. Exemplificando, força é uma grandeza vetorial. Quando eu aplico uma força, ela tem uma intensidade, 10 newtons, 100 newtons, e ela pode ser aplicada na vertical, na horizontal, oblíqua. Ela pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu definir a velocidade pelo sinal? É apenas o sentido, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Lembra que a velocidade tem aquela flechinha em cima? Quando eu dou uma representação vetorial para a velocidade, eu quero saber como está sendo descrito o movimento. O corpo está se movendo na horizontal, na vertical, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o sinal indica para onde é. Então, se tu convencionar que para a direita é positivo, então no sentido contrário é negativo. Só isso. Quando a grandeza é vetorial, o sinal é apenas o sentido. Tá? Força. Se eu aplicar uma força para cima de 100 newtons, para baixo vai ser menos 100 newtons. Então, o que é o menos e o mais? É apenas o sentido. Certo? Agora, quando a grandeza é escalar, por exemplo, a temperatura,
Média temperatura hoje, tá? Deve estar aí por volta de 8 graus Celsius. Se ao invés de 8 tiver menos 8, aí já não é o sentido. Aí é a intensidade da temperatura, certo? É o valor, é a quantidade. Que nem dinheiro, se tu vai no banco e tira um extrato na tua conta e lá tem R$500 positivo, quer dizer que tu tem R$500 na conta. Agora, se tu tirar um extrato e tiver menos R$100, quer dizer que tu está devendo R$100. Não é para cima, não é para baixo. Aí é a quantidade mesmo, tá? Então, o fato desse carro aqui, esse corpo está a 10 metros por segundo ou a menos 10, vai dar convenção. Se a gente convencionar aqui mais 10 é para a direita, menos 10 é para a esquerda, certo? Agora, o que cabe também salientar aqui, para vocês, já que o Pedro perguntou de uma forma bem conveniente, é que a energia é uma grandeza escalar, certo? A energia é uma grandeza escalar. Então, quando a gente se alimenta, vamos dizer, a gente comeu lá uma banana split cheia de condimentos, coisas, enfim, aí temperos, né? Uma banana split de temperos, se dá para chamar disso. Mas cheia de doces, leite condensado, M&M, bom, aquelas coisas maravilhosas. Eu adquiri lá 2.000 quilocalorias. Eu ganhei essa energia. Eu ganhei essa energia. Agora, na minha atividade física, então, para tentar me desfazer um pouco dessa energia que eu não vou poder aproveitar todo ao longo do dia, das minhas atividades físicas, vamos dizer que eu gastei 1.000 quilocalorias. Então, o que eu posso dizer é que se eu ganhei é mais, o que eu perdi é menos, certo? Mas não é uma para cima e outra para baixo, uma para a direita e para a esquerda. Então, a energia é uma grandeza escalar. Tá? É uma grandeza escalar. Ela não tem orientação. Se tu comer um bife virado para a direita, virado para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, a energia vai entrar do mesmo jeito, não vai mudar nada, tá? Infelizmente. Bom, tranquilo até aqui? Está falando aqui então da energia de movimento, a energia cinética. Eu vou falar aqui de uma observação que é bastante relevante para nós, que vai ser dada a partir de um exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo. Um exemplo. Vamos supor que eu tenho um corpo cuja massa é 2 quilogramas. E ele tem, aqui no início, uma velocidade de 2 metros por segundo. Está se movendo para a direita. Sobre esse corpo vai atuar uma força resultante. Diferente de zero, que vai coincidir com a orientação da velocidade. Essa força, quando coincide com a orientação da velocidade, faz o corpo ir cada vez mais rápido, né? Esse corpo vai ir cada vez mais rápido. Depois de um certo tempo, esse corpo chega aqui, o mesmo corpo chega aqui, com uma outra velocidade. Vamos dizer que essa velocidade final que ele vai ter aqui é de 10 metros por segundo. Então, aqui está a velocidade que ele tem agora, que é a final, aqui é a inicial. Bem, ao longo de todo esse processo, atuou sobre esse corpo uma força resultante, certo? Força que provoca deslocamento, né? Que favorece o deslocamento da energia do corpo na forma de trabalho. Então, eu gostaria de saber aqui qual foi o trabalho realizado pela força resultante. Qual o trabalho realizado pela força resultante? E aí? Tu lembras que para calcular o trabalho, eu pego a força, multiplico pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre os dois. Eu não sei qual é a força que atuou sobre o corpo, ele não disse para nós, aqui seria a força resultante. Eu não tenho esse valor. Eu não sei qual foi o seu deslocamento também. O máximo que eu tenho aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento, que está se deslocando na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo seria de 0 grau, então o cosseno de 0 é 1, mas eu não tenho como calcular o trabalho por essa forma aqui. O outro caminho que a gente teria, dentro daquilo que a gente estudou, seria o gráfico, né? Força em função da posição.
Mas a força está constante, nós teríamos aí que a área desse gráfico nos daria o trabalho. O trabalho da força F resultante é numericamente igual à área desse gráfico. Mas eu não tenho como calcular a área desse gráfico, porque eu não tenho nem a base nem a altura. Então, esse gráfico também está prejudicado. Qual é a relação que eu tenho aqui para resolver a questão? Entender o que é trabalho. Trabalho é uma forma de se trocar energia. Quando esse corpo, que tem 2 kg, estava a 2 metros por segundo, ele tinha uma certa energia mecânica, uma energia cinética de movimento. A velocidade dele aumentou para 10 metros por segundo. Ele está com mais ou com menos energia do que estava antes? Ó, a velocidade era 2, agora é 10. Ele deve estar com mais energia. O que aconteceu com a velocidade daqui para cá? Ela foi multiplicada por 5. Lembra que se a velocidade é multiplicada por 5, a energia vai ser multiplicada por 5 ao quadrado. Então, ele está com 25 vezes o valor da energia que ele tinha antes. Então, de onde é que veio essa energia? Lembra, uma das mais válidas informações que a gente tem na ciência é que a energia não pode ser criada nem destruída. Ela apenas pode ser transformada. E pode ser também trocada. Então, se esse corpo está com mais energia agora do que estava antes, é porque essa energia veio de algum lugar. E ela veio da onde? Da aplicação da força. Então, ela veio na forma de trabalho. Então, vai existir aqui uma relação que a gente vai chamar de trabalho, ou vai chamar de teorema do trabalho. O trabalho da força resultante vai ser sempre igual à variação na energia cinética. O trabalho da força resultante é sempre igual à variação na energia cinética. Bom, como é que eu vou calcular a variação na energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quanto que vale a cinética final e quanto é que vale a inicial? mv final ao quadrado sobre 2 é a energia cinética final. A massa eu disse que era 2 kg. A velocidade final eu disse que era 10 ao quadrado sobre 2. Dá para simplificar aqui. Vai dizer aqui que ele tem, no final, 100 joules de energia. E quanto é que ele tinha no início? mv inicial ao quadrado sobre 2. A massa era 2, a velocidade inicial também 2 ao quadrado sobre 2. Simplifica 4 joules. Quanto que ele ganhou de energia ou perdeu? Quanto variou a energia dele, né? É o trabalho da força resultante. Ele termina com 100 joules. Termina com 100. Começou com 4. Então, quanto que foi transferido de energia para esse corpo do início para o fim? Qual foi a variação da energia dele? 100 menos 4, 96 joules. Então, onde é que veio essa energia? Do trabalho da força resultante. Então, há um teorema, que a gente chama de teorema do trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é sempre igual à variação na energia cinética. O trabalho da força resultante é sempre igual à variação na energia de movimento do corpo. Sempre. E esse teorema é bastante relevante para a gente. Vou fotografar esse quadro aqui para vocês. Professor, Oi. tu pode explicar essa parte da força resultante de novo, que eu não entendi muito bem? Com quem é que eu estou falando, só para enxergar? O Lucas. Lucas, vamos lá. Eu tinha um corpo que está com massa 2 kg, ele tinha uma velocidade de 2 metros por segundo, certo? Estava indo para a direita.
Sobre esse corpo está atuando uma força resultante que está coincidindo com a velocidade. Isso deve fazer o corpo ir cada vez mais rápido, né? Quando a força e a velocidade coincidem, o corpo tende a aumentar a velocidade. Já que há uma força resultante e ela provoca variação na velocidade, ela gera aceleração no corpo, né? Então, está aqui a velocidade maior do que eu tinha antes. Se aumentou a velocidade do corpo, ele está com mais velocidade que estava antes, não mudou nada do corpo, a massa continua a mesma, ele está com mais energia de movimento agora do que estava antes. Essa energia tem que ter vindo de algum lugar. E de onde é que teria vindo essa energia? Ela veio da aplicação da força. E como é que se troca a energia pegando força? Se troca a energia na forma de trabalho. O trabalho eu posso calcular pegando a força em questão, multiplicando pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que aqui seria 0 grau, porque a força e o deslocamento estão coincidindo em orientação. Eu tenho o cosseno de 0, eu sei que é 1, mas eu não sei qual é o valor do deslocamento. A questão não me deu essa informação. Eu não sei qual foi a força resultante que atuou sobre o corpo. A questão não me deu essa informação. Então, com essa fórmula, eu não consigo saber quanto de energia o corpo ganhou daqui para cá. Seria o trabalho da força resultante. A outra forma que a gente tem para calcular trabalho é pela área do gráfico força em função da posição. Então, com a força que está constante, uma força resultante, a posição está variando, aqui eu teria um retângulo. Para calcular a área do retângulo, eu preciso da base e da altura. Eu não tenho esses valores. Porque na área desse gráfico eu tenho o trabalho da força resultante. Então, eu não tenho como calcular o trabalho da força resultante pelas duas informações que tínhamos até a aula passada. O que eu posso fazer é pensar. Se agora ele tem mais energia do que tinha antes, é porque essa energia foi trocada. E só tem duas maneiras de a gente trocar energia. Uma delas é trabalho. A outra é calor. Calor a gente vai trabalhar depois. Mas trabalho implica em qualquer troca de energia cujo agente é a força. Então, quem fez o corpo ficar mais rápido aqui foi a força resultante. Então, se ele está com mais energia agora do que ele estava antes, é porque essa energia veio da força resultante que atuou sobre o corpo. Não tem como ter vindo de outra coisa, de outra forma. Não tem fonte de calor aí para a gente poder trocar na forma de calor. E energia não surge do nada. Ela precisa ter uma origem. Então, a origem dessa energia aqui está na força. Então, ela está no trabalho da força resultante. Mas como eu não consigo calcular por nenhuma dessas duas formas que nós vimos na tela passada, eu tenho que pensar. Se agora ele tem uma energia cinética e antes ele tinha uma outra energia cinética, o trabalho da força resultante é igual ao que variou a energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Qualquer variação de qualquer coisa é o final menos o inicial. Então, a energia cinética final, massa, velocidade final ao quadrado sobre 2. A massa, 2 kg foi dada. A velocidade final foi dada, 10 sobre 2 da fórmula. Corta 2 com 2, sobrou 10 ao quadrado, que é 100. Então, aqui o corpo tem 100 joules. E no início, quanto é que ele tinha? Massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A massa, 2. A velocidade inicial, 2 também. Ao quadrado sobre 2. Botei o 2 de cima para de baixo. 2 ao quadrado é 4. Então ele tinha 4 joules, agora ele está com 100. Bom, se ele tinha 4 e está com 100, energia é que nem dinheiro. Se tu tinha 4 pila e agora está com 100, é porque esse dinheiro veio de algum lugar. Tu ganhou do pai, da mãe, tu trabalhou, tu mendigou, sei lá, de alguma origem tem esse dinheiro. Da mesma forma, a energia. Se ele tem 100 agora e tinha 4 antes, é porque essa energia veio de algum lugar. Como não foi na forma de calor, porque não tem fonte para aquecer o corpo, essa energia veio pela aplicação da força resultante. Então, esse trabalho da força resultante é quanto variou a energia do corpo. E ela variou quanto? Se ele está com 100 agora e tinha 4 antes. Ele tem agora, que é 100, menos o que ele tinha antes, que é 4, que dá os 96. Ficou claro, não? Tranquilo? Mesmo? Vamos fotografar. Ver se eu já bati foto nesse aqui ou não. Vamos lá.
Bom, essa é uma das formas que o corpo tem para armazenar energia mecânica, tá? Que é chamada energia cinética, mas não é a única. Não é a única. O corpo pode armazenar energia mecânica também na forma de energia potencial. Tá? Na forma de energia potencial. Então, energia potencial. Eu vou apelidar de EP, por pura preguiça de escrever. Energia potencial. Tem energia potencial significa que o corpo tem energia porque ele está fora da sua posição natural. Então, a energia potencial é a energia que está armazenada e vai lá. Já volto. Deu? Parou? Mais aqui. Foi. Não. Foi. Foi. Chega. Vim. Resolve começar a rotina para muito deseducados. O que é uma posição natural, pessoal? Essa caneta aqui, ela está na posição natural dela ou não? Só quero saber se ela está na posição natural ou eu largo ela. Ela não está. Então ela estava armazenando energia em função da posição. Essa energia é chamada de potencial gravitacional. Porque ela está a uma certa altura de um referencial. Ela tende a cair da onde ela está. Então, a energia que o corpo tem em função da altura é a energia que o corpo tem para cair. Energia potencial gravitacional. Uma outra forma de armazenar energia potencial é uma mola. Se eu pegar uma mola e esticar, a mola está na sua posição natural? Não está. Larga a mola que ela vai voltar para a posição natural dela. Se eu comprimir a mola da mesma maneira, se eu comprimir uma mola, ela está armazenando energia que está fora da sua posição natural. Então, ela tem energia potencial, que é chamada de energia potencial elástica. São as duas formas de energia potencial que a gente tem para estudar aqui. A potencial gravitacional e a potencial elástica. Vou fazer uma analogia. Tá? Tu vai numa balada, tu vai numa festa. Tá? Quando tu vai numa balada, tu vai numa festa, tu dá uma produzida, não dá. Quando a gente vai nas formaturas de vocês, são as festas que velhos como eu fazem, efetivamente, a gente vai na formatura de vocês, a gente vê assim, nossa senhora, os guris estão lindos, maravilhosos, as gurias estão lindas, maravilhosas, estão muito produzidas, né? Não parecem as pessoas que a gente conheceu ao longo, sei lá, de 1, 2, 3 anos. Pela produção, elas estão na sua condição natural. Não, a condição natural é a mesma coisa como a gente acorda, né? Nossa, que susto. Eu, quando me acordo, vou me olhar no espelho, nossa, aí eu vejo se o coração está bem, senão morre. Mas aí tu vai na festa e olha aquela gatinha, aquele gatinho passando, e tu tá na pista para negócio, tu tá lá pro crime. Tu não foi na festa só para rezar, missa, não, tu foi lá para participar, efetivamente. Ah, tu chegou lá, assim, hoje não vai ter, não vai sobrar nada. Aí, claro que quando tu tá com esse espírito para a festa, tu leva um amigo, uma amiga para ser cúmplice. E no início da festa é mais ou menos assim, tu faz uma triagem, né? Se tu já não tem assim, alguém em vista, já não está com o coração meio forte, pensando nele ou nela, né? Quando passa um gatinho, passa uma gatinha e te chama a atenção, tu pensa assim, tem potencial. Tem potencial. O que significa essa observação? Tem potencial. Ora, bem trabalhadinho nesse corpo aí dá para tirar uma energia. Dá para tirar uma energia. Então, esse corpo tem energia quando ele está fora da posição natural. E aí tu pode tirar energia. E qual é a tendência do corpo que tem energia potencial? É voltar à sua posição natural. É uma tendência natural do corpo é voltar para a sua posição. Então, a energia potencial vai se dividir em dois tipos.
Energia potencial gravitacional. EPG. Energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É energia para cair. Energia para cair. Num português assim, bem mais simplório. Então, vou imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui um corpo, esse corpo se encontra a uma certa altura de um referencial. O referencial está aqui embaixo. Referencial. Esse corpo se encontra a uma certa altura de um referencial. Está aqui a altura H. Esse corpo tem massa. Ele está a uma certa altura de um referencial, então ele tem energia potencial gravitacional. Do que depende a energia que ele tem para cair? Bom, primeiro, por que ele cai? Se eu abandonar ele, por que ele cai? Naturalmente, ele tende a cair. Tem alguém que está puxando ele para baixo. Quem é que está puxando ele para baixo? A Terra, pela gravidade, certo? Então, esse corpo cai, ou tende a cair, porque ele é puxado pela ação da força-peso. Né? Ele é puxado pelo peso. Então, tem um peso que puxa ele para baixo. Então, essa energia potencial gravitacional depende do peso do corpo. Ou não depende? Imagina que tu está aqui embaixo. Tá? E aqui em cima está o fofinho. Fofinho, eu sou de química. E tu aqui, vou morrer. Por quê? Porque o fofinho tem um peso muito grande. É ou não é? Se fosse uma folha na mesma posição, tá? Quem teria mais energia para transferir para ti? O fofinho ou a folha? Certamente o fofinho, muito mais energia. Então, a energia potencial gravitacional depende do peso do corpo que se encontra ali. Mas também depende do desnível, da altura que ele se encontra em relação ao referencial. Imagina, o fofinho está a 50 centímetros do teu colo. Se ele cair, tu morre. Se ele tiver a 5 metros de altura, tu some. Tu sai do estado sólido e passa para o estado gasoso direto. Porque ele vai ter muito mais energia para tu estar mais alto. Então, a energia potencial gravitacional também depende do desnível, da altura. Como esse P, que é o peso, é o M vezes o G, multiplica pelo H e tu tens o valor da energia potencial gravitacional. Essa massa é dada em quilogramas, essa gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado, essa altura é dada em metros e a energia é dada em joules. Sistema Internacional de Unidades. Então, a energia potencial gravitacional é a energia armazenada, a energia que o corpo tem para cair. Energia para cair. Depende do peso do corpo e da altura que esse corpo se encontra em relação ao referencial. Tranquilo esse tipo de energia? Potencial gravitacional, porque é a energia que ele tem para cair. Só para finalizar, então, a energia potencial, depois a gente poder trabalhar com dúvidas nas questões. Deixa eu apagar aqui enquanto vocês estão anotando alguma coisa. Vai fazendo aí que eu já estou chegando aqui. Só vou pegar uma moto.
Vamos ver se vocês tiveram infância, na infância tiveram esse tipo de brinquedo aqui. Trabalho, então, eu consegui uma mola dessas aqui. Vocês lembram disso aqui? Se nós estivéssemos em aula... Eu tenho uma dessas ainda, senhor. Se nós estivéssemos em aula normal, eu tenho uma caixa que eu comprei no Mercado Livre lá, acho que tem umas 50 ou 100 molas malucas, aquelas coloridas. Essa aqui é difícil de conseguir comprar. Vocês lembram de brincar com isso aqui, né? Essa mola tem aqui a sua posição natural, né? Se eu tirar da posição natural, largo, que a tendência dela é voltar à sua posição natural, né? Então, quando eu estico uma mola, eu faço com que ela armazene energia. Essa energia vem da onde? Por que a mola foi esticada? Eu apliquei uma força. Então, eu deformei a mola e a mola está armazenando energia. Ela volta à sua posição natural, então ela tem energia armazenada que está fora da sua posição natural. Essa energia que a mola armazena é chamada de energia potencial elástica. Energia potencial elástica, energia armazenada pela deformação de uma mola. Então, segundo tipo de energia potencial. Energia potencial elástica. EPE. Essa energia potencial elástica está armazenada em função de uma deformação. Uma deformação. Essa deformação na mola nós vamos representar pela letra X. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma parede e aqui eu tenho uma mola na sua condição natural, tá? Aqui vamos chamar de X0, a condição natural da mola. Se eu aplicar uma força para cá, na mola, essa mola vai deformar, né? Ela vai deformar. Então, a mola veio para cá em função da aplicação da força F. Até vou tirar a força F daqui e vou deixar só ali. Apliquei a força F aqui, ó. Com isso, a mola sofreu uma deformação. Essa deformação que a mola sofreu é o que a gente chama de F, de X, é isso aqui. X é a deformação da mola. A deformação da mola vai indicar se a mola está armazenando mais ou menos energia. Para deformar mais, a mola precisa de mais força. A energia potencial elástica vai ser dada pela fórmula K, que é uma constante, chamada de constante elástica da mola, que a gente estudou lá na lei de Hooke, lá na força elástica do trimestre passado, vezes o quadrado da deformação sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. Com essa fórmula elástica. A energia potencial elástica. Esse X, que é a deformação da mola, tem que ser dado em metros. Não pode ser em centímetros, então tem que ter esse cuidado. Esse K aqui, que é a constante elástica da mola, tem que ser dado em Newton por metro. E a energia dada em Joule, tudo no chamado Sistema Internacional de Unidades. Com a constante elástica em Newton por metro, a energia em Joule, a deformação em metro. Energia de deformação da mola, Kx ao quadrado sobre 2. Então, pode ser um elástico também, tá, pessoal? Se pegar um elástico, tipo aquele de prender dinheiro, de arrumar para prender o cabelo, tá? Esse elástico também armazena energia porque está deformado. Só que aí a fórmula é bem mais complexa do que essa. Cada elástico tem uma fórmula diferente. Então a gente acaba tratando essas estruturas como se fossem molas, para ficar mais fácil de fazer a conta. Mas toda estrutura que sofreu uma deformação reversível, ela está armazenando energia potencial elástica, energia de deformação. Tá? Já que ela pode voltar à condição anterior. Só para te avisar, que eu pediu para avisar do horário. Isso, eu estava batendo a foto aqui, já vamos ver questão de dúvidas, então, aí. Ô, senhor, o que está escrito ali do lado de constante elástica? N barra N. Está escrito assim, ó. N, Newton por metro, unidade de medida da constante elástica.
Beleza, obrigado. Tá? Pronto, resgatamos da infância. Já imaginamos a balada novamente na nossa vida, coisa que estava fora dos nossos planos. Um afastamento social, lembramos do fofinho numa certa altura. Agora vamos então dar uma olhada então, nas questões, ou na questão de dúvida ali, daquilo que foi proposto. Foi a Camille que pediu, foi tu, Camille? Qual, querida? Eu queria a questão a 5 de sala. 5 de sala, que está na página 22. 22. Questão 5 de sala. Bom, vou lá. Eu também tenho uma questão que eu quero pedir. Vamos dar uma interferência. Oi? Então, eu quero depois da Camille pedir a questão 2 das atividades propostas. Continua me dando uma interferência. Dá para vocês também, não? Sim, senhor, ela pediu a 2 das propostas depois de mim. Ah, 2 das propostas. Tá bom. 2 das propostas. Tá. Bom, o som meu voltou? Som. Sim. Questão 5, então. Um objeto de 8 kg está sujeito a uma força. Questão 5 de sala de aula, né? Página 23, é isso? Não, errei. Não, o senhor colocou das propostas. Perdão. Questão 5. Eu estou devendo para alguém, foi para ti, Camila, que me pediu uma série de questões e eu não respondi. Não, alguém me pediu uma série de questões. Agora Foi que para mim. Quem foi que pediu? Laura, estou aqui. Tá, mas enfim, vou te mandar hoje, tá? Eu tenho elas resolvidas, vou bater uma foto e vou mandar para ti. Tá A bom, questão obrigada. tem assim, ó, uma pessoa, uma caixa, né? Uma posição A, uma força F1, e a criatura está aqui, puxando a caixa. Eu desenhando um terror, mas enfim, vamos lá. Levando de A até B. E aqui tem um ângulo aqui. E na outra situação, eu tenho aqui A, aqui B, a mesma caixa, uma força F2, o ângulo aqui é 2 θ, né? Aqui é θ. A mesma criatura puxando a caixa. Já para ver. As forças F1 e F2 exercidas pelo homem nas duas situações têm o mesmo módulo. Então, as forças F1 e F2 têm exatamente o mesmo módulo, que é 0,4 newton. A massa do corpo. Observe situações seguintes nas quais o homem desloca uma caixa ao longo de um trajeto AB de 2,5 metros. Então, ΔS é 2,5 metros. E os ângulos entre as suas direções e os respectivos deslocamentos medem θ e 2θ. Se cai o trabalho realizado em joules, trabalho realizado pela força F1, o trabalho realizado por F2 corresponde a quanto? O trabalho realizado por F2 vai ser quanto? É isso que ele está pedindo para nós, certo? Essa é a condição que ele quer. O que a gente precisa daí, pessoal, é matemática. Tá? Basicamente, é matemática. Vamos ver por quê. A gente tem ali... Deixa eu só eu encontrar aqui que eu não entendi. Eu sei que o trabalho realizado pela força F1 é igual a F1 vezes
delta S vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Essa é a fórmula para calcular o trabalho. E o cosseno de θ, tá, multiplicado por delta S por F1 dá K. Ele me diz que isso aqui é o valor K, certo? Agora, o trabalho realizado por F2 é F2 vezes delta S vezes o cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ. Tá? Bom, o trabalho de F2. Trabalho de F2. O F2 é 0,4. É isso? Tá, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vou voltar para o trabalho de F1. Vamos substituir os valores, tá? O trabalho de F1, que é o F1, que é 0,4, vezes o delta S, que é 2,5, vezes o cosseno de θ. Isso aqui dá K. 0,4 vezes 2,5 vai dar 0,4 vezes 2,5 vai dar 0,4 dá 2. Tá bom? Ó, então eu sei que o cosseno de θ é K. Sei que o cosseno de θ é K. Então, agora eu vou calcular o trabalho realizado por F2, que é F2 vezes o delta S vezes o cosseno, que agora é de 2θ. O cosseno agora é de 2θ. Então, o trabalho realizado por F2 vai ser igual a 0,4, que é o valor do F2, vezes o delta S, que é 2,5, vezes o cosseno de 2θ. Só que o cosseno de 2θ, aí vem da matemática, é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Então é isso que a gente tem que saber, que o cosseno de 2θ é igual a o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Por que isso? Porque o seno ao quadrado de θ vezes, tu vai lembrar da matemática, quanto é que dá o seno de θ ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ? Das relações trigonométricas, seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Isso dá eu não sei se você já trabalhado isso na matemática, não. Em trigonometria. Não? Então vamos combinar o seguinte, não trabalhar essas relações trigonométricas na matemática. Então não vamos fazer esse exercício só porque tem essa relação, ó, vai ser muita matemática, foge um pouco daquilo que a gente viu. Tá? Vamos esquecer a questão. Acho que foi aí que eu me confundi, Sora, porque quando chegou eu fiquei tipo, tá. Aí está faltando matemática para a gente. Sim. Tá? Eu achei que já tinham visto trigonometria aqui. Normalmente já teriam visto essas ações trigonométricas no primeiro ano. Mas em função dessas alterações, esquecemos a questão 5, então momentaneamente. Tá? Depois a gente pode voltar para ela quando vocês estudarem trigonometria. Pode ser até que seja no terceiro ano, lá, revisando os conteúdos do primeiro. Então deixamos essa questão de lado por uma questão de falta de conhecimento matemático suficiente para poder resolver. Tá? A outra questão é a questão 2, é isso, das propostas. Seria isso? Deixa eu achar aqui, página 23. 24, 23. 23. Questão 2 das propostas, né? Página 23. A gente tem ali um corpo de massa 5 kg. É retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40 metros na horizontal e 30 na vertical, traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força peso? Então vamos enxergar que um corpo tem massa 5, é retirado do ponto A e levado para um ponto B. Ele está distante 40 metros na horizontal, é isso?
e mais 30 metros na vertical. 30 metros na vertical. É isso. Traçados a partir do ponto A. Qual é o modo do trabalho realizado pela força peso, que é o trabalho da força peso? Como é que eu calculo o trabalho da força peso? Eu pego o peso, multiplico pelo desnível, pelo cosseno do ângulo entre o peso e o desnível. Então, se o corpo estava aqui e veio para cá, a força peso está apontando para baixo, certo? O desnível é quanto que ele subiu aqui. Aqui está o ΔS dele, que é o desnível. Qual é o desnível dele? Qual é o desnível? Quanto é que ele desnivelou? Quanto é que ele saiu em relação à altura inicial? Quanto que ele subiu? 30. 30 metros. Qual é o peso dele? Ele disse a gravidade? Não, devia dizer qual é a gravidade. Se não diz, diz ali, gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o peso, que é o M vezes o G, a massa é 5, a gravidade é 10, isso vai dar 50 newtons, esse é o peso. O desnível é 30, e o cosseno de θ, ó, o desnível e o peso é o cosseno de 180 graus. Por que é 180 graus? Um é para baixo, o outro é para cima. O cosseno de 180 é menos 1. Então, eu vou ter aqui 50 vezes 30 vezes menos 1. Isso vai dar menos 1.500 joules. Agora, vamos cuidar porque ele está perguntando. Qual é o módulo do trabalho da força peso? Então, o módulo de menos 1.500 é 1.500 joules, que dá a letra E, né? A letra E, como resposta certa para essa questão. Certo? Tá, Soro, mas Tranquilo? você tá me ouvindo? Oi? Tá conseguindo me ouvir, Soro? Ah, o seu som não está legal para mim aqui. Pergunta para mim, Maria. É que eu queria perguntar por que você fez o cosseno ali. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o seu som para mim. Doutor, ela falou do cosseno. Eu consigo ouvir um pouquinho o que ela diz. Ela falou do cosseno. Tá. O cosseno, né? Vai pensar assim, ó. O corpo tem um desnível para cima, certo? Então, aqui está o ΔS dele. Ele subiu 30 metros em relação ao que ele estava aqui. E o peso aponta para baixo. Qual é o ângulo que eu tenho daqui para cá? Quando eu tenho sentidos contrários? 180 graus. Aí o cosseno de 180 é menos 1. Por que é menos 1? A matemática que vai te explicar. Eu, por enquanto, digo, é menos 1. Acredita. Deus disse que é, a gente acredita. Tá? Era essa a dúvida? Então, tá, eu sei que vocês têm aula agora, né? O pessoal já está debandando, tá? Vamos lá, então. Eu vou gravar algumas informações aqui, tá? E depois a gente manda ver para vocês mais exercícios para resolver, tá bom? Uma boa semana para vocês aí. Bons estudos. Bastante cuidado, tá? Boas aulas.